Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo nesta segunda-feira, sempre trazendo aqui, através do pastor Sérgio Alves, uma palavra de Deus, né, que nos dá alento, que nos dá esperança. E hoje, novamente, né, ele está conosco. Já queremos agradecer, pastor Sérgio, muito obrigada, né, por estar conosco, porque eu creio que cada vez mais, não é, sempre foi, mas cada vez mais continuará sendo, né, Deus, o nosso refúgio, né? Eu cumprimento aí a todos com boa noite e que Deus hoje nos abençoe para liberar aquilo que é puro, genuíno do Espírito Santo. Deus possa nos abençoar. Que assim seja. E por falar em nos dar alento, né, esperança, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho hoje para a gente dos Salmos 91, né, que diz sobre a sombra do Altíssimo. Eu vou ler rapidinho aqui, né, então quem quiser acompanhar aí os Salmos 91, do 1 ao 7, né, versículos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Pastora, esse trechinho tem muitos termos que a gente não compreende bem, né? Porque é uma linguagem assim figurada, né? E uma das coisas, entre outras ali, que diz no versículo 7, diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, né? Então, assim, por que 1000 de um lado, 10.000, né, à direita? E esses outros termos, né, que fala ali do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, enfim, né, a sua verdade é pavês e escudo, que às vezes é uma linguagem, né, que as pessoas não conhecem tão bem, nem da seta que voa de dia, né, nem da peste que se propaga nas trevas. Então, que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente, né, sobre esses primeiros versículos aí. Sim, essa promessa de Deus, assim, se refere que nós vivemos envolvidos num mundo sistemático muito hostil e que planeja nos destruir, nos matar, roubar o nosso tempo, a nossa vida. Deus está dizendo que a gente vive nesta esfera muito perigosa. Mas não são as pessoas em si que oferecem esse perigo. O Salmo está querendo explicar isso para nós aí. Os perigos são os perigos espirituais, que são bem mais poderosos do que ações independentes humanas, né? Então... Mas é através dos seres humanos que isso se manifesta, não é? Mas as pessoas em si, elas estão tomadas por energias espirituais que objetivam realmente a destruição do próprio, toda a criação divina. Eles querem destruir, danificar, né? Porque é o chefe das trevas que está por detrás de todo esse esquema destruidor, que é o diabo, Satanás, o que governa o mundo das trevas. E aí esse salmo está dizendo que Deus é o único que pode oferecer conteúdo que me fortalece, que me dá capacidade, que me dá imunidade a esse tipo de ações malignas desses seres, né?
Ou seja, ele nos protege. Sim. Então, o nosso Deus, quando nós estamos com a nossa alma indo ao esconderijo do Altíssimo, onde é o esconderijo do Altíssimo? No nosso espírito. É lá que é o esconderijo do Altíssimo, é lá que eu me encontro com Deus. Então, como eu posso me relacionar com esse Criador, com esse Deus, de maneira que eu fique completamente protegido? Só se eu olhar os seus preceitos e obedecer os seus preceitos. Nestas condições, eu estarei plenamente protegido, suprido e amparado em todos os aspectos pela proteção e pela provisão divina, né? Então, nós temos que fazer com que nossa mente, vontade e emoções se submetam ao Espírito de Deus que está morando em nosso espírito. Daqueles que são cristãos, que são regenerados, que foram recriados por Deus. Então, quando o Espírito Santo se dispensa para morar dentro de um cristão, aquela pessoa tem a possibilidade de receber essa proteção a qualquer momento que ela deseja, desde que, conhecendo as instruções divinas, conhecendo os mandamentos do Senhor, que nós venhamos nos submeter a essa autoridade criativa, divina, poderosa, que é o nosso Criador, nosso Deus, né? Então, Deus até promete que as pragas externas, que são as ações dos espíritos malignos, não vão chegar na nossa casa e no nosso corpo, evitando assim desequilíbrio psicológico, doenças, enfermidade, sinistros no nosso patrimônio. Enfim, a proteção de Deus é interna e externa, porque o homem, na carne do homem, habita toda sorte de mal dos espíritos malignos. Então Deus também tem que dispensar uma proteção para a nossa alma a nível subjetivo. Não só dos que são desferidos exteriormente, mas também dos internos. Para mim, é os mais perigosos que tem. Tem uma passagem que diz, né, que a nossa alma é extremamente corrupta, né? Quem a conhecerá? Né? Então, às vezes a gente realmente tem coisas que a gente se surpreende, né, com aquilo que sai, né, de dentro dela. Até tem outra passagem que também diz, né, que a boca fala daquilo que está cheio, o coração, né, e ainda comentando um outro que eu lembrei, que o senhor falou em mente, né, que ali Jesus diz, né, que não devemos nos conformar com este mundo, mas que devemos transformar a nossa mente através do conhecimento de Deus, não é? Sim. E ali você citou uma passagem que ele te livrará do laço do passarinheiro. O que significa isso? Sempre que nós temos desejos, vontades, planos, formando planos dentro de nós, às vezes eles não vêm de Deus. E são ideias que, quando colocadas em prática, vão causar muitos danos a nós, que nós não sabemos o futuro. E se os projetos que nós estamos elaborando internamente não têm uma fonte em Deus, e a pessoa acha que aquilo é bom, que aquilo é benigno, que aquilo vai dar certo, e que é uma bênção, só que aquilo não teve origem em Deus e tem uma aparência de coisa boa, né? E aí, quando a pessoa se lança a estabelecer aqueles planos, vem o desastre sobre a vida da pessoa, que tudo vai dar errado. O que acontece? O Senhor, então, é aquele que nos livra do laço do passarinheiro, que aquilo é uma cilada do maligno para destruir e quebrar, gerar prejuízos à nossa vida. E o Senhor vai nos acordar antes de estabelecer aquele plano maligno que vai nos autodestruir.
e que vai nos tirar muitas coisas que temos. Vamos perder muitas coisas, vamos ficar frustrados e decepcionados na vida. Falências, por exemplo, né? Enfim, às vezes empresários, investidores estão pensando, olha, vamos aumentar o nosso negócio, vamos contratar um sócio. De onde é que veio essa ideia? Né? Então a gente tem uma série de exemplos na nossa experiência de vida de que se a gente tem Deus presente e a minha consciência está ligada com Deus, eu vou ser iluminado para abandonar essas práticas e esses projetos. Há tempo de não me causar danos. Então ele vai me livrar do laço do passarinheiro, que é a cilada do inimigo, do diabo. Isso, a gente sente essa direção assim de Deus pela intuição, pelo falar, assim, né? Ele nos desvia de alguma forma interna ou externamente até, né? Eu penso, mas eu vou pedir que o senhor fale isso aí logo depois dos nossos comerciais, para ver de que forma a gente pode, né? A Bíblia diz que de Deus nós somos colaboradores, né? Então, de que forma nós podemos colaborar com Deus, né? Para que essa proteção, né? Esteja sempre conosco, né? Mas nós já voltamos com você no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta e continuamos a falar ali, pastor Sérgio Alves nos explicando sobre os versículos de 1 até o 7 do Salmos 91, e que diz, entre outras coisas, né, que Deus nos livrará do laço do passarinheiro, ou seja, ciladas, né, das trevas, do mal, que estão sempre atentando contra nossas vidas, né? E eu lhe perguntei, então, como a gente pode sentir essas coisas, né, para que a gente tenha aquela direção, né, de não fazer certas coisas, de não sair, de não resolver para lá ou para cá, né? Como é que Deus desvia de nós e como nós podemos colaborar com Deus, né? Amém. O modo, a maneira que Deus faz isso são as mais variadas. E não existe uma regra. Mas existe, assim, algo que é mais costumeiro acontecer. Por exemplo, através da nossa consciência. A consciência é uma faculdade do espírito, do homem. E é por meio desse sensor, que eu considero um tipo de sensor que sai do nosso espírito e é plugado na nossa mente. E ele é um liberador de sensações do espírito. Ele constantemente, aquilo parece que corre por esse sensor somente a lei moral e instrutiva de Deus. É a única coisa que circula nesse percurso entre o espírito e a mente da pessoa, que chama-se consciência. Mas eu creio que também para isso é necessário a gente ter o conhecimento da palavra, né, de Deus. Se quer ter com abundância, sim. Mas mesmo uma pessoa bem novinha na vida cristã, e às vezes não cristã, acontece sim. Que Deus dá muitos livramentos, né? A gente nem sabe. São pessoas ultrassensíveis, por exemplo, tem temperamentos humanos que são ultrassensíveis. E ela tem facilidade de discernir o desconforto interno que está sendo causado dentro da mente. Porque quando essas sensações chegam na nossa mente de desconforto, de inquietação, de dúvida, de pânico às vezes, o que a pessoa faz? Ela é muito receptiva a essas sensações, ela é sensível demais àquelas sensações. E mesmo que elas não sejam cristãs, ela sabe que alguma coisa está sendo sinalizada para elas, ou rever o que está fazendo, o que vai fazer.
e aí a pessoa entra numa espécie de desconfiança, na verdade. Mas ela não sabe por que está acontecendo aqui. Sim, sim, na prática, né, isso já aconteceu muitas vezes comigo e eu acabei fazendo a escolha errada, né, porque tu tem essa sensação, aquele desconforto, né, e daí tu pensa, não, mas já tá tudo planejado, tudo certo, agora eu vou fazer. Apesar daquele desconforto, a gente não segue essa intuição e acaba realmente, né, dando com os burros na água, como se diz no popular, não é? Você trouxe bem o que é necessário falar agora. Junto com essas sensações que vêm do espírito, vêm as sensações da carne, que são racionais, como você, eu quero fazer, porque eu já pensei, já planejei, e tá tudo certo, tá marcado, né? Conversei com tal e tal pessoa, não tem problema, mas está sentindo as duas sensações, uma que é para ir, outra que não é, para o desconforto que é indiscernível às vezes, né? Mas o racional sempre fica mais forte nas pessoas que não têm muito a intimidade com Deus. A carne parece que vence, né? Então tem uma guerra espiritual de sensações dentro do nosso coração, que não só na mente, aí já entra as emoções, e a nossa capacidade volitiva vai ser influenciada por uma dessas forças, para decidir ou não. Depende o quanto a gente está com vontade de fazer aquilo, né? Às vezes a gente escolhe pelo errado, né? E não por aquele desconforto, né? Usa a razão e não a intuição, esse mal-estar, né, que a gente tem, que não sabe nem de onde vem, né? Eu sempre penso naquela placa que está em espanhol ali, né? Na dúvida, não se adelante, ou seja, na dúvida, né? Não vai em frente. Não vai. Eu já vi muitos erros acontecer na minha experiência de vida aqui, né? Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu quero casar, e estava orando para Deus, me apareceu 2 candidatos, acredita? Que bom, né? Mas por que 2? Ela nem se deu por conta. Né? Tem um que é a vontade de Deus, a outra veio para atrapalhar. A vontade de Deus é um só daqueles, talvez, né? E aí a pessoa olha, não, mas aquele é mais bonito, aquele tem isso, aquele é assim, aquele é assado, eu vou escolher aquele. Não perguntou, não consultou o espírito, não viu as sensações, não orou, e pode estar entrando numa grande fria, né? Isso eu já vi acontecer muito. Porque a vontade de Deus, ela não é sedutora aos nossos olhos, às vezes, né? Então tem que cuidar muito disso. Verdade. Uma outra coisa que eu gostaria até de acrescentar aqui, que é algo assim que talvez sirva, né, para as pessoas que nos assistem, porque a gente, quando dá coisas erradas na nossa vida, a tendência é a gente reclamar, né? A gente às vezes se irar ou não entender o porquê daquilo, né? Mas eu, né, creio que as pessoas também devem ter essa fé, essa comunhão com Deus, porque, por exemplo, né, não vou entrar aqui em detalhes, mas, por exemplo, eu sofri um acidente e por causa daquele acidente eu fui livrada da morte. Que coisa paradoxal, né? Um acidente que, por um outro motivo que não o acidente em si, me livrou da morte. Então, Deus, né, dizia uma pessoa antiga, né, ela era alemã, ela dizia assim, Deus escreve torto reto, né? Então, é o ditado popular, Deus escreve reto, às vezes por linhas tortas. Então, a gente deve, né, olhar por que Deus permitiu aquilo antes de reclamar e ver o que está por trás daquilo, que logo ali adiante a gente já vai saber, né? Às vezes é uma maneira de Deus, né, fazer com que a gente tenha o livramento, né, de coisas piores. Exatamente. Você tocou naquela que não ia dar tempo da gente falar, mas mexer nas coisas externas para travar a gente.
de um acontecimento ruim. E a gente nem fica sabendo de nada, né? É verdade. Então a gente tem que sempre agradecer a Deus, né, e perseverar aí, ter essa, né, essa certeza, né, do Salmos 91, né, que Deus nos livrará, né, do laço do passarinheiro. E rapidinho, né, eu gostaria de perguntar, por que 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita? Porque tem muitos inimigos diariamente, do bem e do mal. Tem uns que querem nos enganar com o bem, outros com o mal, né? São expostos. Sim. Porque os nossos inimigos, Deus está mostrando que são numerosos, né? Sim. Eles são internos e externos. Então, eles vão tentar de toda que maneira nos atacar pelos lados, né? Mas Deus está sempre na nossa defesa. Nenhuma vai nos atingir. Ok, então, pastor, infelizmente nosso programa hoje chegou ao fim. Queremos lhe agradecer muito, é sempre um prazer estar aqui, né? Gostaríamos de fato, né, de falar muito mais, mas, né, na próxima semana, né, eu creio que, se Deus quiser, poderemos estar aqui novamente, né, trazendo então essa palavra, essas explicações. Então eu lhe agradeço muito novamente. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Verbo.